Boa noite a todos, então. Mais uma vez com prazer que eu venho trazer mais algumas informações, deixar mais reflexões para vocês fazerem. E a aula de hoje tem bastante. Reflexão não falta. O tema da aula de hoje tem a ver com a leitura que a Márcia fez. Ela escolheu bem a leitura, porque fala sobre a vida espiritual, né? Nós temos que lembrar que nós somos espíritos e temos um corpo. Então, quando me refiro ao meu espírito está bem, meu espírito está feliz, está errado, né? Nós somos espírito, né? Então, e temos um corpo. Então, quem tem fome é o nosso corpo, quem tem sono é o nosso corpo, quem se cansa é o nosso corpo. E nós usamos esse corpo, essa máquina biológica, para nos manifestar nesse plano, mas nós somos espírito, eternos, e temos que lembrar sempre disso, né? Então vamos, né, começar aqui a apresentação, vou compartilhar minha tela. Então, aqui está então, a primeira slide. Eu escolhi essa vela porque, ao meu modo de ver, representa bem a, a questão do que nós somos, né? Lembrando, nós somos uma centelha divina, nós temos o divino em nós. E à medida que nós vamos evoluindo, esse divino em nós se manifesta cada vez mais. Ou seja, à medida que nós evoluímos, nos reformamos em espírito, em direção aos mundos perfeitos, em direção à iluminação, à santificação, à pureza de espírito, o divino cada vez mais, né, se mostra em nós. E essa vela, né, lembra isso. Nós somos espírito. Também a gente pode lembrar que do que Jesus colocou, a Márcia também lembrou aí, que nós devemos ser, né, a luz do mundo, né, fazer a nossa parte, o sal da terra. Então, acho que tem tudo a ver. Então, a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são as normas de vida de um espírito. E eu começo por falar de amor. Jesus nos trouxe do Pai a lei maior, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós devemos amar ao próximo tanto quanto nós amamos a nós mesmos. Na verdade, a lei é um pouco maior, né? A lei nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como amar a Deus se eu não amo o meu próximo? Eu tenho que amar o meu próximo porque o meu próximo é manifestação do divino. Então, eu estaria sendo hipócrita se eu digo que amo a Deus, acredito em Deus, adoro Deus, venero Deus, se eu não amo o próximo, que é manifestação do divino. Então, eu preciso amar o próximo. Mas, para amar ao próximo, eu preciso, antes, amar a mim mesmo, porque eu só posso amar ao próximo se eu me amar. Eu só dou o que eu tenho. Se eu não me amo, como que eu vou dar amor ao meu próximo? Ou seja, cumprir esse mandamento maior que Jesus nos trouxe implica, primeiro, né, em nós nos amarmos em equilíbrio, tem a ver com a primeira bem-aventurança. Em segundo momento, nós amarmos ao próximo, para aí, né, nós podermos encher o peito e dizer que amamos a Deus. O amor, na verdade, é manifestação do divino e está em tudo, porque o divino
está manifesto em tudo. Mesmo nas coisas que nós julgamos inanimadas, sem vida, tem o divino ali. Então, em cada ser vivo, em cada coisa material que nós não reconhecemos a vida, ali tem uma manifestação do divino. E nós temos que lembrar, como eu falei, que nós somos espírito. Então, nós ficarmos presos, ancorados à matéria, nós só vamos ter dificuldade em nossa evolução. Divaldo foi bem feliz nessa frase. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Ou seja, o nosso objetivo maior deve ser cada vez mais. Evoluir no ser e não no ter. Porque quando eu evoluo no ter, eu estou, na verdade, me enganando, porque eu não consigo ter o que não me pertence. Na verdade, nós encarnamos nesse plano sem nenhum pertencimento, sem nenhum bem, e vamos, né, voltar para a vida espiritual, voltar para a vida fora da matéria, sem nenhum bem. E é comum nós gastarmos uma encarnação brigando, né, por mais ter. E aí ficamos acumulando bens que não vamos levar. O importante é ser, procurar ser, porque o ser é o que importa. Procurar evoluir no ser e não no ter. Nós temos que lembrar disso, porque no mundo, no plano espiritual, nos planos astrais e mentais, nós também continuamos a nossa evolução. A evolução não se dá só na matéria. A matéria é só um laboratório onde nós colocamos em prática, né, algumas vivências, alguns ensinamentos, algumas experiências. Mas a evolução acontece em todos os planos. Então, no astral e no mental existem também, né, a evolução no ter e no ser. Só que o que eu tenho hoje eu posso não ter amanhã, e o que eu sou eu nunca vou deixar de ser. Então, realmente, eu preciso procurar ser, cada vez mais ser. Isso não significa que eu não posso ter uma vida com bens materiais. Sim, eu posso ter, mas sem luxo, sem ostentação. Porque isso nada me agrega. Eu ficar brigando por mais ter, eu só vou perder tempo na evolução do meu ser. Então, eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, eu posso ter uma remuneração que me permita viajar, eu posso, enfim, eu posso acumular bens, desde que esses bens é o que eu preciso para viver bem e permitir que as pessoas que dependam de mim também vivam bem, possam evoluir, né, sem dificuldades maiores. Agora, tudo aquilo que é luxo, que é ostentação, né, é perda de energia. Eu estou gastando energia em ter, em vez de gastar energia em ser. Para todos nós, existe um plano de vida. Para cada um de nós. Não que o futuro esteja definido. Na verdade, não existe, né, uma linha de tempo com todas as circunstâncias definidas para cada um de nós. Nós temos que lembrar que existe a lei da causa e efeito. Então, o plano divino existe, mas é um plano divino que se aplica a cada um de nós, mas, em linhas gerais, é que nós tenhamos um caminho, né, uma estrada que nos leva ao reino de Deus, à sintonia total
com o Pai, com o Criador, com o Eterno. O plano divino, então, é a estrada que nós devemos seguir até o reino de Deus, até esse estado de ressonância plena com o Pai, aonde nós nos confundimos com o Pai, porque o divino que está em nós está totalmente manifesto. De tal forma que nós e o Pai somos um, como Jesus colocou em seu Evangelho. Quando nós atingimos esse estado de iluminação, sendo um com o Pai, nós chegamos ao nosso objetivo final. Nós estamos, no momento, então, trilhando esse plano divino de evolução, essa estrada divina. E nós temos que ter consciência que nessa estrada que nos leva ao reino de Deus, é uma estrada que é trilhada por todos os espíritos encarnados nos diferentes reinos e nos diferentes planos. Lembrando, existe a evolução anímica, que vocês vão ter aulas mais à frente sobre isso. E o espírito que hoje está no reino nominal, ele antes trilhou outros reinos. Reino animal, reino vegetal, reino mineral, foi uma mônada. Então, o divino que está manifesto em tudo, e que está manifesto em nós, e nós que estamos no plano nominal, em caminho para o reino angelical, nós evoluímos nessa estrada, junto com os espíritos que estão em reinos de menos consciência, como o reino animal. Então, nessa estrada, nós encontramos todo tipo de espírito. Alguns mais adiantados que nós, outros mais atrasados evolutivamente que nós. E mesmo os espíritos que estão no mesmo nível evolutivo que nós, ou seja, estão no reino nominal, nós encontramos espíritos de todos os níveis. Espíritos que, no momento, na encarnação atual, são espíritas como nós, mas tem, né, espíritos que são agnósticos, outros espíritos que são ateus, outros espíritos que são católicos, outros evangélicos, outros hinduístas, outros budistas, enfim, todos trilhando a mesma estrada, todos seguindo o mesmo plano divino, a mesma lei de evolução. E cada um com as suas experiências, cada um com a sua mochila, com seus instrumentos, né, de caminhada. Alguns possuem um mapa, com alguns detalhes que facilitam a caminhada, outros não. Alguns têm binóculos, outros carregam uma mochila com vários apetrechos, com bússola, outros não. E essa estrada que nos leva ao reino de Deus é uma estrada sinuosa, sem nenhum tipo de calçamento, iluminação, placas de orientação, uma estrada cheia de curvas, entroncamentos. E como ninguém sabe o caminho, todos estão trilhando a estrada, mas ninguém sabe o caminho correto, sabe que tem que chegar no destino, é comum, né, os espíritos pegarem, né, uma trilha errada, seguir por um entroncamento, um cruzamento errado, pararem num determinado ponto da estrada e, com isso, patinarem na sua evolução. Mas é bom que nós entendamos que a evolução é um processo. E nós estamos nesse processo, estamos nesse caminho, seguindo o plano divino, essa estrada divina, para que um dia possamos alcançar essa plenitude que é a comunhão plena com o Pai, com o Eterno. Na nossa doutrina, como em outras também, essa evolução se dá em etapas. E o plano material se dá como um laboratório onde verificamos se realmente aprendemos uma determinada lição, onde colocamos em prática ensinamentos
que o processo evolutivo nos trouxe. Não é um castigo, né? Como também não é uma bênção ou algo de prêmio, porque todos os espíritos, sem exceção, passam pelo plano material, evoluem no plano material, mas também evoluem no plano astral, no plano dos sentimentos, dos desejos, evoluem no plano mental inferior, no plano do pensamento, no plano do concreto, evoluem no plano mental superior, no plano consciencial, e assim se dá o processo, né? Ou seja, a emanação do divino, ela além de passar por todos os reinos, ela também se passa por diferentes planos, e o espírito, em cada um desses planos, desenvolve um corpo de manifestação com o material desse plano. E a vida segue o tempo todo assim. Ser ou não ser é uma questão que persegue todos os espíritos que possuem a consciência de si próprios. E aí é que nasce a questão do karma, porque até atingir o reino nominal, o espírito evolui sem a consciência de si próprio, mais conectado à consciência coletiva do que a sua consciência individual, porque ele não tem. Já o espírito que está no reino nominal, ele continua conectado à consciência coletiva, agora da humanidade, mas ele tem a consciência de si próprio. E ele fica nessa dicotomia de ser ou não ser, de ser como espírito vivo ou não ser como um espírito não vivo. Só que isso é uma falha de pensamento, porque o que é nunca deixa de ser. O espírito, na verdade, é imortal. Eu disse eterno, mas, para ser exato, eterno é só o divino, que não teve início. Os espíritos, né, tiveram um início, que é a emanação do Pai, do eterno. Então, os espíritos são imortais, porque não terão fim. A estrada final não é o fim, a estrada final é a sintonia com o Pai, é o retorno à casa de origem. E a origem foi o Pai, então nós estamos caminhando de retorno ao Pai. Então, todo espírito é imortal. Então, ser ou não ser, na verdade, é uma falsa questão, porque todos nós somos. Nunca vamos deixar de ser. O que nós precisamos ter consciência é que precisamos cada vez mais ser. E isso se dá pelo processo de ampliação da consciência e purificação, ou santificação, ou iluminação do espírito. Para que esse espírito, nós, não fiquemos atrelados à matéria, ou seja, não precisamos mais de corpos materiais para evoluir, de frequentar esses laboratórios na matéria para verificar se realmente aprendemos uma lição, ou seja, podemos descartar de maneira definitiva corpos materiais para evoluir, sair do ciclo de samsara, como dizem os hindus, e começar a evoluir só nos planos espirituais, continuar a evoluir, né? Evoluir, por exemplo, no plano astral, dominando o plano astral, o controle dos sentimentos, dos desejos, das emoções, também podemos descartar esse corpo e ficar só com os corpos mais sutis ainda, por exemplo, o mental superior, o mental inferior.
aonde o que impera é a força do pensamento. Quando não precisávamos mais desse corpo, também descartamos o corpo mental inferior e ficamos só com o corpo mental superior. E assim por diante, búdico até atingir o nirvânico, que seria o reino de Deus. Esse é o trabalho do Espírito. No princípio, uma emanação do divino, que nem o corpo tem, mas aí ele, utilizando o material do fluido cósmico, desenvolve um perispírito, e aí, com esse perispírito, ele começa, à medida que ganha consciência, a plastificar, plasmar corpos físicos, aprendendo a criar corpos físicos cada vez mais sofisticados para se manifestar cada vez melhor. E à medida que vai desenvolvendo corpos físicos, também vai desenvolvendo corpos astrais, corpos mentais. E aí chega um tempo onde ele começa a descartar corpos, que ainda não é o nosso caso com o espírito encarnado no reino nominal, porque precisamos de um corpo material para evoluir. Precisamos ainda da matéria para colocar em prática, em avaliação, o nosso aprendizado. Então, o ser ou não ser é uma falsa questão, porque nós somos, e o que é não pode deixar de ser. O que nós precisamos é cada vez ser mais. Então, essas perguntas que nos perseguem, quem é você, quem sou eu, quem somos nós, é fácil de responder. Nós somos centelhas divinas, nós somos emanações do divino, nós somos Deus em potencial, cada um de nós. Só que o divino que está em nós está, de certa forma, preso, aprisionado no nosso ego, que seria como uma couraça que impede o nosso divino interior de brilhar. De vez em quando, esse divino escapa por uma fresta e mostra-se presente numa boa ação, num sentimento de amor, num sorriso gratuito. Mas o nosso eu menor, o nosso ego, né, ele, de certa forma, precisa ser limado, lixado, removido, educado, para que o divino possa, então, ultrapassar essas barreiras, essas cascas egóicas e se manifestar de forma plena. E onde estamos? Estamos no reino nominal, no plano material, em evolução. Né? De onde viemos? Do Pai. Para onde vamos? Para o Pai. E por que precisamos, né? Por que o Pai precisou emanar e para que precisamos voltar? Existem N explicações para isso. A que eu mais gosto é que o Pai é um ser vivo, é um espírito, como está no livro dos Espíritos, vivo, como nós. Eu gosto da teoria do deísmo, Luiz, onde o Pai, o Eterno, é uma potência, é uma energia, ele não tem características humanas, ele não é um velhinho sentado no trono, observando o que a gente faz ou deixa de fazer, perdoando, castigando de acordo com os nossos atos. Eu acredito em algo que eu não sei explicar o que é, mas eu sinto a presença, sinto a existência, percebo isso, e que esse Pai, esse Criador, esse Divino, se manifesta através da sua criação. Ele criou esse universo conhecido pelo homem e continua a criar, porque até hoje estrelas, galáxias continuam sendo criadas, e a vida com isso também. Isso é prova para mim, inconteste, da existência do Pai, o ato da criação, do início até hoje, e através de suas leis. Ou seja, nós somos o hálito, o dejeto do divino. E as leis é o divino em ação, controlando, manifestando tudo. E as leis, como são universais e valem todo o tempo e espaço, elas não escolhem que espírito vai receber um prêmio ou vai ser castigado.
elas simplesmente existem. Se nós nos alinhamos a essas leis, nos damos bem. Se nós não alinhamos a essas leis, nos damos mal, somos castigados. Então, de onde viemos? Do Pai. Para onde vamos? Para o Pai. Nós somos emanações do divino, porque ele é um ser vivo, ele respira, ele se move, ele pensa, ele sente. Na verdade, esse pensar e sentir é por falta de palavras que melhor expresse isso. Para onde vamos? Em retorno ao Pai, fechando um ciclo. Existem outras teorias do Pai, do divino, né? Teorias teístas, que normalmente visões antropomórficas, onde o divino tem qualidades humanas, tem sentimentos humanos. Então, ele sente raiva, sente amor, perdoa, castiga. Né? Eu não concordo, mas isso depende da consciência, da visão de cada um. Não tem certo ou errado, isso é o momento de cada um. Então, algumas perguntas existenciais que nós tínhamos, a nossa doutrina ajuda-nos, de certa forma, a entender. Gente, como sempre eu falo muito, se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar, é só abrir o microfone e se colocar, tá? Não vou ficar bravo, não. Umbral, purgatório e inferno, né? Isso são coisas que também nos perseguem, nos trazem dúvida, né? Umbral para os espíritas, purgatório para os católicos, inferno para algumas religiões, inferno astral para o xamanismo, para o Wicca, enfim. Existem várias interpretações para isso, né? O que seria, na verdade, a interpretação que eu mais gosto. A nossa doutrina, existem vários pensamentos sobre isso, mas são um espaço, né, do astral, onde o espírito se manifesta usando o seu corpo astral, logicamente não no corpo físico. O plano astral ele é um plano mais sutil que o plano material. E onde está esse plano astral? Nesse mesmo espaço-tempo que nós estamos. Os planos, na verdade, se interpenetram. Então, o plano físico, o plano astral, o plano mental inferior, superior, búdico, nirvânico, são planos aqui, presentes. Só que cada espírito tem um corpo para se manifestar em cada um desses planos, de acordo com a sua consciência, ele consegue se manifestar nesses planos de maneiras diferentes. No astral, que é o plano imediatamente superior ao material, é o plano dos desejos, é o plano dos sentimentos, onde basta sentir, desejar, que, e dependendo da consciência do espírito, que o universo se cria. Ou seja, nessa concepção, tudo que existe, que é relatado nos planos umbralinos, no purgatório dos católicos, é criação do espírito. Ele cria o seu inferno, ele cria seu purgatório, ele cria seu umbral, ou não cria nada disso. E passa pelos baixos astrais de maneira automática. O tempo que cada espírito passa no baixo astral, porque existem outros níveis no astral de existência, como tem na matéria. A matéria nós temos reino mineral, vegetal, animal, nominal, né, angelical. No plano astral, existem também diferentes níveis de manifestação do espírito, que vai de acordo com a consciência que esse espírito tem. Então, no baixo astral, os espíritos que se encontram no baixo astral são os espíritos que normalmente nós atendemos no P3B, né? Eu acho que a maioria já fez o curso de passe ou já participou de tratamentos de P3B, né? São espíritos que normalmente
influenciam, né, os espíritos encarnados em determinadas circunstâncias, as famosas obsessões. São os espíritos que mais fáceis de comunicação, de interação com os espíritos encarnados, eles estão no baixo astral. São espíritos que ainda se encontram em sofrimento, que ainda, a maioria quase que absoluta, não se apercebeu que não está mais na matéria. Ele desencarnou, mas por estar muito preso ainda à matéria e aos espíritos encarnados, ele continua a sonhar que está vivo. É como se ele fosse, pegando um exemplo, só para facilitar o entendimento, um empresário, né, um trabalhador que tem essa família, tem seu filho, tem os seus planos de vida, e de repente tem um infarto, e um infarto fatal. No astral, se ele estiver muito vinculado no ter e não no ser, no astral, como ele não quer acreditar que fez a passagem, não quer acreditar que perdeu por tudo aquilo que ele lutava para ter, as pessoas e a matéria, ele, por não aceitar isso, ele se lamenta, ele sofre, vibra mal, então fica no baixo astral. E aí, quando ele dorme, ele sonha que está vivo. Então, ele continua trabalhando, continua com a esposa, com os filhos, com o carro, com os bens materiais, com as viagens. Só que é um sonho. Então, nesse sonho acontecem coisas ruins também. Aí ele acorda. E quando ele acorda, ele percebe que era um sonho que estava vivo. E aí, quando ele acorda, ele sofre de novo, porque ele queria estar vivo. E ele quer tanto estar vivo, se for esse o caso, que ele quer voltar a dormir e até que consegue dormir de novo e voltar a sonhar que está vivo. E ele fica nesse ciclo espírita, pode ficar por meses, por ano, por dezenas de anos, até ele aceitar que fez a passagem, aceitar ser ajudado por outros espíritos e ser guiado por planos astrais superiores para poder se preparar para um novo encarne. Então, os planos baixos astrais, os astrais inferiores, são que normalmente são chamados de planos, né, umbralinos, ou umbral, purgatório, inferno. São criações mentais do próprio espírito. Ah, Luiz, e as cidades espirituais? Elas existem, porque são criações mentais dos próprios espíritos. Nós, espíritas, acreditamos no nosso lar. Bem, se nós não tivermos uma boa consciência, a gente praticamente não vai ficar nos baixos astrais, vamos passar de passagem. E para onde a gente vai? A gente vai para o nosso lar, ou para alguma cidade espiritual, porque é isso que nós acreditamos. E aí o hinduísta, o budista, o Wicca, bem, cada espírito vai criar aquilo que ele imagina ser a verdade. E o que é a verdade? A verdade é particular de cada espírito. A verdade é que o plano astral é um plano aonde o que manda é a força do desejo, basta desejar. Eu desejo comida, eu tenho comida. Eu desejo um carro, eu tenho um carro. Não é igual na matéria que eu preciso da força física que impera. E a coisa assim, a coisa anda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que pensamos e sentimos, porque nós materializamos o que pensamos e sentimos. Isso vai no plano material. Então, existem alguns erros na concepção, mas aquele livro, O Segredo, né? Aquela coisa de atrair o que nós pensamos, verdade, nós construímos a realidade. Isso é uma coisa da mecânica quântica, da física moderna. O observador influencia na coisa observada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos, com o que sentimos, porque nós criamos o universo à nossa volta. Cada um de nós tem o que merece ter na medida do que pensa, do que sente. Quer queiramos, quer não.
E isso também é no astral, isso também é no mental. Luiz, Oi. tem aquela animação da Disney que chama Soul, até que ganhou vários Oscars, não sei se você assistiu, né? Ele mostra bem isso, ele mostra a força do pensamento, mostra um umbral mesmo, né? O personagem lá trocando, perdendo a forma, tomando uma forma escura, não sei o quê. É muito didático, é bem bonitinho, né? Perfeito. Quem não assistiu, gente, a indicação da Márcia é perfeita. Quem não assistiu, assista, vale a pena. É uma graça, é Né? bem curtinho. Até para que nós possamos, né, entender melhor as coisas que eu estou comentando, ter uma ideia melhor de como a coisa se processa, além da história ser muito, né, interessante. Bem, continuando, né, aí nós temos, queria falar um pouco da lei do trabalho e da justiça, porque nós evoluímos nos diferentes reinos e nos diferentes planos, como eu estou comentando, mas a lei da evolução se coaduna com a lei do trabalho e da justiça, de outra forma, com a lei da causa e efeito. Então, nós temos o que merecemos ter, porque a justiça divina não falha. É a aplicação da lei da causa e efeito. Então, todos os efeitos que nós temos hoje foram causados por nós. Não adianta ficar procurando culpa em pessoas ou em situações, né? Culpa não. Nós escolhemos, de certa forma, o país, o Estado, a cidade, a família. Nós brigamos para encarnar. Cada um dos espermatozoides era um espírito que queria encarnar numa determinada família. E nós conseguimos o nosso intento, em detrimento a outros espíritos que também tentaram. É uma eleição, um vestibular. E por isso nós temos que aproveitar muito bem essa nossa conquista, que nós brigamos para estarmos aqui. Ah, foi uma má escolha, de repente não foi. De certa forma, nós encarnamos, né? Porque essa escolha não é assim, eu quero escolher aquela família, não. Né? A lei da causa e efeito nos leva a determinadas situações, a determinadas regiões do espaço-tempo, e por necessidades, como fosse um rio, nós fomos levados, encaminhados a determinadas situações, como, por exemplo, o encarne em determinadas famílias. Então, quando nós encarnamos, ou seja, nós plastificamos um corpo, uma máquina biológica, nós temos que ter essa consciência da lei da causa e efeito, e que quer queiramos, quer não, a lei do trabalho se aplica o tempo todo. Porque a lei do trabalho tem a ver com energia. E nós gastamos energia até quando estamos dormindo. Nós gastamos energia quando estamos dando um seriado, sentado no sofá, na sala, de boa. Nós gastamos energia quando trabalhamos, nós gastamos energia quando estamos na academia. Nós gastamos energia o tempo todo. Então, a lei do trabalho é que não tem como nós não gastarmos energia. Então, nós absorvemos energia através dos alimentos, da respiração, através do prana, que é a energia do amor, do divino, do éter, que nos preenche o tempo todo. A quantidade de energia que nós vamos assimilar dos alimentos e do prana tem muito a ver, né, com a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos, né, com a qualidade dos nossos chakras, do equilíbrio dos nossos chakras, dos ductos que conectam os nossos plexos nervosos, enfim. Mas essas energias que nós captamos, nós gastamos em trabalho, quer queiramos, quer não. Então, a ideia é que nós procuremos gastar essas energias da melhor maneira possível, da maneira mais objetiva e prática para a nossa evolução possível. E aí está listado algumas qualidades que devemos cultivar para que, no ensejo do nosso dia a dia, podemos utilizar essa energia da melhor maneira possível. Sendo honesto, porque
quando nós somos desonestos, nós, na verdade, retiramos energia do universo. Mas quando a gente retira a energia do universo, porque de alguma forma queremos nos dar bem, o universo, para manter a lei da conservação da energia, vai tirar a energia que nós tiramos dele. De alguma forma. Às vezes não é de maneira direta, às vezes é de maneira indireta. Às vezes não é no tempo atual, no tempo presente, em outro tempo. Às vezes até em outra existência. Mas não tem jeito. Então, quando nós somos honestos, nós doamos energia para o universo. Para manter a lei da conservação, nós recebemos mais energia do universo. Então, quanto mais doamos, mais recebemos. Isso vale com a questão da fraternidade, né, do trabalho, do ser coletivo, que nós evoluímos de maneira melhor coletiva, porque nós não estamos caminhando na estrada sozinhos, estamos caminhando de maneira coletiva com vários outros espíritos, quando somos úteis para o universo e quando perseveramos, quando, independente do obstáculo que nos surge à frente, nós temos consciência que o obstáculo surgiu por um efeito de causas do nosso passado que nós, de alguma forma, somos a origem dos efeitos. Né? Quer dizer, não é um castigo quando um obstáculo surge à nossa frente. É simplesmente uma consequência da aplicação da lei da causa e efeito. Nós temos o que precisamos ter, mesmo os obstáculos. São provas de valor. E se o obstáculo surgiu à nossa frente, é porque nós temos, né, condições de ultrapassá-lo, de vivenciá-lo, de experimentá-lo, de aprender com aquele obstáculo. A fé é uma outra necessidade que nos ajuda a viver melhor, viver de maneira mais intensa. Porque o que seria a fé? A fé é confiança. Kardec nos fala que nós devemos ter uma fé raciocinada. Fé raciocinada é uma confiança raciocinada. Ou seja, nós não devemos simplesmente confiar em tudo que lemos, em tudo que vemos, em tudo que ouvimos. Nós devemos usar a lógica e usar a ciência, né, para podermos evoluir em consciência. Legal. E Deus? Deus, no primeiro momento, a gente pode exercitar a fé cega. Simplesmente acreditar na existência do divino, na sua providência divina e na sua justiça divina. Porque quando nós agimos assim de início, não cobrando, porque não tem como cobrar os porquês só para o divino, mas para todo o resto cobrando, nós crescemos em consciência de tal forma que vai chegar um momento onde, por uma consciência ampliada, nós vamos perceber, sentir o divino. E todas as respostas nos serão dadas. Então, aquela célebre, né, frase Yogi, que nasceu nas culturas orientais, né, entrega, confia, aceita e agradece, tem tudo a ver. Porque quando nós nos entregamos à vida, com tudo que temos, fazendo o nosso melhor, independente de qualquer coisa, independente de um sorriso, de um agradecimento, de alguém nos observando, fazemos o nosso melhor, da melhor maneira que pudermos. Por quê? Porque nós queremos nos melhorar em espírito, em ser, queremos mais ser. Então, no trabalho, eu me entrego ao trabalho da melhor maneira que eu possa, independente se meu chefe está me observando ou não, se eu vou ter aumento ou não, se eu vou ser elogiado ou não, se eu vou ter promoção ou não. Simplesmente eu faço o melhor que eu posso, porque eu posso e preciso me melhorar. E da mesma forma, eu faço em casa,
eu faço as coisas na minha casa porque eu posso fazer da melhor maneira possível. Eu tento ser o melhor pai que eu puder, a melhor esposa que eu puder, o melhor filho que eu puder, o melhor irmão que eu puder, porque eu preciso ser mais a cada dia, a cada instante. Então, quando eu me entrego de maneira plena, sem questionamentos, né, e aí fica mais fácil eu fazer isso porque eu confio na providência divina. Eu acredito, né, nas leis divinas, principalmente na lei da causa e efeito. E eu sei que colho o que planto. Porque a justiça divina que eu aceito porque é uma consequência dos meus atos. E aí eu agradeço tudo que tenho e sou, porque eu sei que é por meus méritos e deméritos. Então, tudo a ver. A fé no divino, de maneira plena, quando ele se entrega para as atividades, fica muito mais fácil viver. Mas caminhar é como se a mochila que nós carregamos nessa estrada evolutiva ficasse mais leve. Nós nos empoderamos, por maiores que os obstáculos que nos surjam, dificuldades que surjam na nossa caminhada. A fé é uma espécie de alimento, sim, que o espírito, né, precisa ter para caminhar melhor. Lei do amor, né? Nós temos que ter essa consciência. A lei do amor é a lei que nos diz que tudo que nos cerca é a manifestação do divino. Então, nós devemos amar todos os espíritos encarnados no reino nominal, amar ao próximo como a nós mesmos, como Jesus colocou, mas devemos também amar a todos os animais, a todos os vegetais, mesmo aquilo que não é inanimado, que né, a natureza como um todo, porque o divino está manifesto no nosso planeta, na nossa estrela, no nosso sistema solar, é manifestação do divino. Quando nós entendemos isso e nos doamos, né, a esse universo que nos cerca, nós recebemos mais. Quanto mais doamos, mais recebemos, mais empoderados ficamos. O amor, então, é o que nós devemos ter para nós regrar a nossa evolução, fundamentar a nossa educação espiritual. E aí, né, vem os 4 pilares da educação que eu coloquei aqui para deixar claro que aprender a conhecer e aprender a fazer são as 2 atividades iniciais, né, que nós devemos praticar. Ou seja, procurar o tempo todo acumular informação. Né? Mas só informação não serve, nós precisamos processar essa informação para que ela vire conhecimento. E esse conhecimento, que é a informação processada, né, possa ser colocada de maneira prática. Aí vem a sabedoria. Aprender a conviver com os diferentes espíritos, que têm níveis diferentes de conhecimento, e com isso sabedoria, e aprender a ser, que seria o objetivo final de cada um de nós. Ser, cada vez mais ser. E aí vem a nossa amiga Abigail, lá de Paulo Estevam, acho que todos já leram aí, aonde ela coloca, né, para Paulo, o seu noivo, respostas para cada indagação que ele faz. É uma passagem muito bonita do livro. Então, quando Paulo pergunta, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ela diz, ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. E que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. E como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa.
Então, essas 4 frases que Abigail coloca para Paulo, a gente deve lembrar sempre. Ama a tudo e a todos, sem distinção, sem nenhum tipo de filtro. Trabalha, se entregue ao universo, fazendo o seu melhor. Não é fácil, não estou dizendo que é justamente a aplicação da lei do trabalho, é a consciência que a lei do trabalho funciona o tempo todo. Então, quer queiramos, quer não, estamos gastando energia, mesmo aqui e agora, nessa aula. Então, que nós possamos sempre gastar essa energia da melhor maneira possível, de forma construtiva. Então, amando tudo que nos cerca, sem qualquer tipo de filtro, trabalhando, né, fica mais fácil, por exemplo, nós esperarmos, né, ou seja, nós suportarmos as dificuldades, né, que a vida nos oferece, por necessidade nossa própria de evolução. Às vezes não entendemos por que determinado obstáculo surge à nossa frente, mas precisamos ter a consciência porque que aquele obstáculo surgiu porque, de alguma forma, é necessário para a nossa evolução. Nós atraímos aquele obstáculo. E perdoa. Né? Ou seja, amar, trabalhar, esperar e perdoar. O perdão é muito confundido com desculpa, e são coisas diferentes. A desculpa não se dá, se pede. Nós pedimos a desculpa. E se nós recebemos a desculpa, nós ficamos aliviados, porque o outro tirou a nossa culpa. E aí, talvez mesmo sendo culpado, a gente se sente melhor. Agora, o perdão, nós damos para nós mesmos. A gente, quando perdoa, na verdade, nós dissolvemos em nós um sentimento que foi gerado por um outro espírito encarnado. Então, se algum espírito, por algo que falou, fez, nos afetou de alguma forma, que gerou um sentimento de rancor, de mágoa, ou até mesmo de ódio, o perdão significa nós dissolvermos esses sentimentos em nós. O perdão faz bem para nós, não para o próximo. Ele pode até pedir perdão, mas o perdoar é diferente de desculpar. Eu posso desculpar uma pessoa e não perdoá-la. Né? Ou seja, eu desculpo, né? Eu tiro a culpa dela para ela ficar melhor, mas eu interiormente não perdoo. Então, continuo aquele sentimento negativo que macula, né, o meu campo energético, né, os meus corpos espirituais e físico. Então, nós temos que ter esse conceito, né, que o perdão é mais importante para nós. Porque o perdão, a gente dissolve aquilo que nos prejudica, né, evolutivamente. E, então, nós precisamos trabalhar, né, precisamos, no primeiro momento, amar tudo de maneira indistinta, trabalhar, né, mas precisamos, né, ter essa visão, né, essa tolerância e saber perdoar. Já estou terminando. Jesus é nossa referência, né? No Ocidente é o Espírito que encarnou e que nós, né, temos como uma referência de caminhada por causa dos seus ensinamentos que ele deixou através dos evangelhos. E o evangelho, então, deve ser o nosso manual de caminhada, que está na nossa apostila e que nós devemos consultar enquanto caminhamos em direção ao reino de Deus. E aqui eu quero colocar uma passagem, né, que deixa bem claro, né, o Evangelho como um manual de caminhada. Jesus disse, então, né, que ele é a videira e que o seu Pai, o Criador, o Eterno, é o agricultor. Então, Jesus se coloca aí como uma espécie de avatar,
né? E aí ele coloca, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, que é o processo normal que se faz em videiras, né? Para que a videira dê o máximo de uvas possíveis, né? O agricultor a poda, ou seja, os frutos, os ramos que não dão frutos de má qualidade, ele corta, para que esse ramo não sugue seiva, né? Não tire alimentos dos ramos que dão bons frutos. Ele continua, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ou seja, ele fala que aquele que segue, né, os seus ensinamentos através do Evangelho já está com um mapa adequado de caminhada. Então ele diz, permaneçam em mim e permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ou seja, se não tiver agricultor, né, se não tiver a seiva, se não tiver a videira, o ramo sozinho não faz nada. Se não permanece na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, se nós não estivermos na videira, nós não podemos fazer nada. Então, nós temos que ter, né, a nossa vida pautada nos ensinamentos de Jesus, que é um guia seguro de caminhada. Né? Ele termina, né, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, aí é uma forma dura de dizer que perdemos tempo. Né? Então, se vocês permanecerem em mim, em minhas palavras, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Porque a gente vai estar em sintonia com o Pai, respeitando as suas leis. Então, é isso. Né? Eu queria terminar só com essa anedota. Né? Nós não somos o que ainda iremos ser. Né? Ou seja, o tempo todo, mesmo de maneira inconsciente, mesmo quem leva a vida sem muita consciência que precisa trabalhar por mais ser, de uma forma ou de outra está evoluindo. Está caminhando na estrada evolutiva de uma forma mais lenta, mas está evoluindo. E quando alguém nos parece, nessa encarnação, ruim, ou sem consciência, ou de alguma forma mal, nós temos que lembrar que ele está só numa encarnação de sua caminhada na matéria e que ele pode estar numa encarnação infeliz. Então, não devemos condenar um espírito por um pensamento, um sentimento ou atos que ele tenha cometido. Nós podemos julgá-lo e não concordar com o que ele pensa, com o que ele sente, com o que ele faz, mas não podemos condená-lo, porque ele tem o mesmo pai que nós, ou seja, todos nós somos irmãos. Ah, mas o cara é pedófilo, o cara é assassino. Jesus pediu que nós amássemos a todos os seres, né, porque são manifestação divina. Ele não pediu que nós gostássemos. E o pessoal também confunde amar com gostar. Né? Aí vem a questão do perdão. Né? O perdoar é dissolver aquilo que nos incomoda, que foi gerado pelo outro. Isso não significa tirar a culpa. Eu não preciso desculpar, eu preciso perdoar. Então, eu não preciso desculpar o pedófilo, né, o assassino, mas eu preciso perdoá-lo. A culpa ele tem, então eu não vou tirar a culpa dele, não vou dar desculpas, mas eu vou perdoar. O perdão é para mim. Porque Jesus pediu que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu sei que é difícil, é um trabalho, né, que eu faço e que nós, né, como espíritos encarnados nesse plano, devemos procurar fazer. Né? E é isso. Né? Como eu coloquei, tem muita coisa aí que precisamos refletir, pensar. Eu sei que não é fácil para mim, mas também não é fácil para vocês, faz parte.